Bom, antes de tudo, sejam bem-vindos, todos vocês. Eu vou apresentar a Regina brevemente, antes da gente começar. Antes de apresentar a Regina, eu queria dizer que a gente está muito feliz pelo tanto de gente que apareceu para ouvir Regina falar, assim, né? Regina é uma grande referência minha e do Mário também. A gente se conheceu por causa de Regina. Frequento Regina há quase 10 anos, assim, então tenho muito amor pelo que a Regina ensina, né? Então é muito bom poder abrir esse espaço para compartilhar isso com vocês. A Regina é filósofa, formada pela PUC, psicoterapeuta, educadora e pesquisadora independente do corpo subjetivo. Ela foi da primeira geração de corporalistas no Brasil, desde os anos 70. Naquele tempo, ser do corpo significava desidentificar-se radicalmente dos valores burgueses que hegemonicamente modelavam os corpos e os estilos de vida. Descobriu o caminho do corpo com José Ângelo Gaiarsa e a seguir na Inglaterra, onde se cultivavam as novas e revolucionárias ideias e práticas corporificadas na psicologia humanística e nos herdeiros de Reich. Nos anos 80, nos encontros com Guattari, durante suas vindas para o Brasil, percebeu com grande espanto que esse corpo se faz sujeito, que esse corpo que se faz sujeito a uma produção, e que esse corpo necessita estar continuamente em mutação para seguir funcionando nesses mundos, também em constante mutação. Passou então a buscar um conceito de corpo que resistisse a essas forças do capitalismo neoliberal, que em vez de reprimir o desejo, passa a homogeneizá-lo. Encontra Stanley Kellerman em 1990, com quem passa a ter contato pessoal e profissional constante até 2005. Absorve finalmente aquele tão desejado conceito de corpo como um contínuo processo de produção de si e de diferença no mundo. Isso marcava uma alegria, uma total mudança de paradigma. Passou então a cuidar da tradução e da apresentação dos livros de Kellerman no Brasil, ao todo 9, entre os quais Anatomia Emocional, que quem estudou com Regina sabe que guiam os estudos dela até hoje. Cultivou o Centro de Educação Somática Existencial e começou a elaborar essa interface entre o pensamento formativo de Kellerman e a ecosofia de Guattari, numa articulação que nos ajudasse a compreender os corpos e cartografar seus modos adaptativos em nosso Brasil. Em 2002, cria o Laboratório do Processo Formativo, onde segue cultivando, juntamente com alunos e diferentes colaboradores, dispositivos de clínica, ensino, pesquisa audiovisual e publicação digital sobre esse corpo que é dotado do impulso evolutivo de formar a si, amadurecer para a realidade, ser parte de processos coletivos e cultivar a potência de gerar a diferença e selecionar a continuidade. Desenvolveu, então, a instalação didática como estratégia de um ensino conceitual corporificado e produção simultânea de material audiovisual, em grande parte encontrável no site do Laboratório do Processo Formativo. Os grupos de exercício, praticados desde os anos 70, sempre existiram para Regina, inicialmente como espaço de experiência viva, com a potência expressiva da energia e das emoções, e mais adiante, a partir da influência de Kellerman, o exercício passa a ter a função de preparar os corpos para o reconhecimento do manejo do processo de fazer e refazer corpo, sempre em seu impulso, sempre se conectando, sempre canalizando vida. Desde o início da pandemia, transferiu os grupos de exercício para o virtual, pesquisando mais finamente a relação de comportamento-linguagem e como segue a produção de corpo na infosfera. E aí, além dos trabalhos com os livros do Kellerman, a Regina também publica textos no seu site, né, que é o laboratório do processo formativo.com. Já escreveu textos para diversas revistas,
participou de longas-metragens, enfim, Regina, e escreveu, né, o Do Corpo ao Livro, que é o seu livro, muito bonito. Acho que é isso, Regina. A palavra tá com o Mário, na verdade. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Uhum. Tá bom. Obrigada, Mari. Obrigada, Mário, pelo convite, os dois queridos. E, enfim, vamos hoje abrir um pouco o jogo desejado por essa moçada que tá 78 participantes. Maravilha. Então, vamos abrir um pouco o jogo do que é o processo formativo desejado e desconhecido, pelo jeito, né? Eu estava relendo hoje de manhã os comunicados das pessoas. Muito bom, fiquei muito contente de ver quem são essas pessoas, essa coisa de uma geração, todos mais ou menos da mesma idade, 30 e poucos anos, entre 30 e 35, por aí mais ou menos, gente formada há um certo tempo começando, e fiquei assim admirada de ver uma coisa geral da psicanálise, né? Uma coisa geral. E alguns um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, falando da coisa do campo do corpo, como é que fala? As pessoas falam do corporal, do corporal. Eu achei tão, né? Eu achei engraçado isso, ser do corporal. É uma sensação do desconhecimento, como a psicanálise tivesse um lugar muito definido no campo dos saberes, e o corporal tivesse esse lugar mais pop, né? O próprio nome diz o corporal. Já traz uma coisa um pouco pop no jeito de ser. Só, Então, eu Regina, com licença aqui, falo, só para organizar esse encontro. Primeiro, agradecer, fazer as palavras da Mari, né? As minhas, da gratidão e da emoção que a gente está sentindo da procura de vocês. E, infelizmente, por conta do volume de pessoas e do interesse das pessoas, não vai ser possível abrir o microfone para todo mundo, nem para que a gente possa conversar, mas a gente quer escutar as perguntas de vocês. As perguntas vão ser selecionadas pela Mariana, depois que a Regina fizer a apresentação dela. Então, a gente só pede para que tenha respeito, cuidado com as perguntas também, e que a gente possa aproveitar junto desse encontro. Muito obrigado. obrigada, Mário. Obrigada, Mário, mais uma vez. Obrigada para todo mundo que está aqui. Então, vamos começar de novo. Então, eu acho que essa coisa, né, do corpo. O que é o corpo, né? O que é o corpo? Vamos dizer, para começar, que o corpo é presença, que o corpo é um processo no mundo, que o corpo é esse processo planetário que gera corpos. O corpo é o processo evolutivo, desde a primeiro unicelular, que já tinha o mesmo formato, isso é incrível. Quando a vida inventou os corpos, já inventou com 3 camadas. Quando deu certo, corpo vivo, deu certo já com 3 camadas. E o processo evolutivo tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que seleciona aquilo que funciona. O que não funciona cai na vala do esquecimento. Mas o que funciona prossegue. Prossegue, as mutações vão acontecendo ao longo das eras e eras do planeta, né? A gente tem ouvido bastante, cada vez mais, eu acho, quando apareceu o Selvagem, por exemplo, né? É um canal que está muito em evidência nesse momento, com as questões da ecologia, com as questões, a presença do Krenak, a presença do Antônio Nobre e tal, está trazendo essa presença, a gente vivendo um momento de destruição planetária galopante, uma questão ecológica gravíssima acontecendo no Brasil,
Tudo isso traz à tona a questão de que nós somos parte. Nós somos, me emociona. Nós somos parte de um processo planetário. Todos os vivos. Com diferentes linhagens evolutivas, com diferentes diferenciações evolutivas. Então, a gente já tem uma familiaridade maior de pensar o processo evolutivo acontecendo no planeta, as eras evolutivas acontecendo, as grandes ondas de destruição dos corpos que foram acontecendo muitas vezes por mudanças climáticas incríveis no planeta e tal, e tal, e tal, até que há muito tempo, muito tempo, estabilizou-se já uma certa forma. Mas aquilo que existia desde o início, que existe vida, são 3 camadas. Uma camada de comunicação com o ambiente externo e interno, uma camada mínima de sustentação da forma e uma camada de processamento de ambiente, de entrada e saída de elementos daquela duração. Pode ser uma duração mínima, né? Uma vez, há um tempo atrás, bastante tempo, estava fazendo um grupo de exercício no consultório, numa sexta-feira, de repente entrou um enxame, assim, um enxame de mariposas, mas assim, um absurdo de mariposas, e tomou conta, assim, da sala, voou, e caiu morta. Quer dizer, durou minutos, vidas de mariposas que a gente presenciou durando minutos. A nossa vida dura muito, né? Muito. 100 anos, vamos dizer, que a gente já dá conta, esse corpo dá conta de durar 100 anos, outros bichos duram 20, duram 10, gatos, a gente tem gatos que morrem velhinhos, cachorros, não sei o quê. A gente vê esse processo somático durando, mas sempre, todos os corpos vivos, desde que deu certo, todos os corpos animais, desde os primeiros 3 camadas. E essas 3 camadas, endoderma dentro, ectoderma fora e dentro, comunicação, mesoderma, sustentação. E essas 3 camadas são as mesmas camadas embriogenéticas, da embriogênese, que dão origem a esses corpos dessa maneira. Então, esse é um modo da gente olhar os corpos e sentir os corpos parte de um processo em andamento. Então, isso já... Muita gente perguntou, o que é o formativo? Curioso para o formativo. Formativo é o que está sempre formando. Esse conceito do Kellerman, ele é um autor, voltando, numa certa altura, eu acho que a gente tem que voltar um pouco para a história para situar um pouquinho o que é esse pensamento. Me dá vontade um pouco, antes de falar isso, que vocês se percebam como corpos. Para um minutinho e se capta como um ectoderma que está entendendo, captando, regulando dentro, regulando fora, o que entra, o que acontece. O endoderma filtrando oxigênio, alimento e tal, que mantém estável o nosso sistema, senão a gente desmaia de fome, desmaia de falta disso, falta daquilo, para manter. E o mesoderma sustentando a nossa forma, vamos dizer, 80% dessa organização que sustenta uma forma de um corpo em conexão com todo o seu ambiente, todo o ambiente, próximo e distante. Veja como a gente está conectado, e conectado aqui com com a internet, com a tela, olhando as pessoas
imaginando as pessoas, vocês me vendo, eu vendo alguns de vocês em quadradinhos do tamanho de um selo, me organizando em função desses corpos, fazendo o corpo, e vocês fazendo o corpo para sustentar essa presença. Então, corpo é presença. O que é um corpo que vem da evolução, é um corpo que vem da concepção à morte, desencadeando o corpo continuamente. Nós ainda não somos o corpo que seremos à noite, amanhã. Somos até aqui um processo em andamento, formando. Formando como? Nas relações com o ambiente. Nós temos uma história de corpos que formam e se conectam. Sinta a nossa capacidade conectiva nesse momento. Vocês estão se conectando. Captem esse corpo, fechem 1 minuto e fiquem exatamente na posição em que vocês estão. Captem essa organização do corpo, formatando conexão. Se você cair morta para trás, de sono, de preguiça, de qualquer coisa, você não vai focar, captar, absorver, aprender todos esses verbos. O corpo está sempre desempenhando verbos, ações. O corpo é um condensado imenso de ações. Fazendo. Avançando no tempo. Veja o que a gente está fazendo, a forma daquilo que a gente está fazendo. Isso é corpo. Nós aprendemos a lidar com a internet durante a pandemia. A gente não sabia. A gente mal e mal mandava e-mail, né? Mal e mal olhava o Facebook, mal e mal lia uma coisinha ou outra na internet. Hoje em dia a gente tem total familiaridade, total manejo do corpo nessa movimentação minimalista necessária para que a gente se conecte com pessoas mínimas, que eu estou vendo o nome embaixo, estou vendo a carinha, estou vendo o mundinho, estou vendo as pequenas alterações, estou vendo que estão anotando, estou vendo que estão aqui, estou vendo que estão aqui, estou vendo que estão aqui, estou vendo que estão interessadas, que estão aqui. 100 pessoas, olha lá, tá vendo? Eu leio 100 pessoas, meu corpo responde. Responde assim, tchum, tchum, tchum. Isso sabe como chama? Excitação. A excitação do vivo. Quem já viu anatomia emocional vai entender muito bem esse conceito de corpo. É uma coisa, estou tentando condensar em meia hora para depois vocês começarem a perguntar e eu criar mais continuidade. Mas quando eu pensei anatomia emocional pela primeira vez, eu já tinha percebido. Eu comecei em 1970, 73, eu fui para a Inglaterra. Num Brasil que era um esvaziamento assim insuportável. Quem leu meu livro sabe, porque eu procurei contar uma história na primeira pessoa, uma história que é social, que é política, que é teórica, uma questão da colonização, porque esse pensamento todo que aqui chegou durante os tempos da ditadura, num momento de grande empobrecimento da América Latina, não só do Brasil, mas eu sei do Brasil, porque eu estava no Brasil, sou brasileira, um grande empobrecimento, e num momento em que aquilo que acontecia nos Estados Unidos e na Inglaterra, no caso, na França, era uma outra coisa, era movimento estudantil, era outra história,
que estava acontecendo. Mas na Inglaterra e nos Estados Unidos, quer dizer, uma cultura anglo-saxã, o que estava acontecendo era alguma coisa do tipo, uma mutação cultural muito importante. Uma mutação de comportamento, uma mutação de referências, uma mutação e da inclusão clara do corpo na vida das pessoas. Então, o corpo com o rock, com a moda, com a contracultura, o corpo entrou de cheio e exigiu, de alguma maneira, ser visto e ser teorizado. Isso acontece ao mesmo tempo em que havia uma maneira de lidar consigo nos Estados Unidos através da coisa religiosa. Era muito forte a coisa protestante nos Estados Unidos, e a filosofia do pragmatismo eram duas coisas muito importantes que modelavam democraticamente uma visão do corpo até a guerra. Na Europa, havia uma visão de uma cultura protestante, na Inglaterra, era uma cultura protestante que começa a ser movida de dentro pelos movimentos operários, na verdade, porque os primeiros roqueiros, Rolling Stones, né, eram filhos de operários. Do mesmo modo que depois o punk ficou claramente jovens filhos de operários que não queriam a vida de operário, e aí se formou, desde o final do século XIX, a juventude, porque não encontrava trabalho que não fosse aquele trabalho de exploração absoluta dos corpos que se via nas minas de carvão, no início da industrialização. Então, a juventude surgiu exatamente por não querer isso. Então, todo esse movimento, que veio a ser o movimento do corpo nos anos 50, já vinha vindo há muito tempo com a invenção da juventude. O Reich, quando a gente lê coisas da biografia dele, quando a gente lê a história do Reich, entre as duas guerras, o Reich vem desses movimentos juvenis. Movimento Socialista Juvenil. Então, você vê fotos do Reich jovem e de outros jovens, quando eu escrevi o livro, com a Ana Verônica Maltner, por exemplo, um pouco antes do meu, eu mostro fotos da família dela e dos amigos dos pais dela na Hungria, nos lagos, aquela cultura do corpo, da natureza, que é uma coisa que surge justamente nessa época, quando surge a cultura juvenil dos que andavam nas montanhas, era a socialismo, a juventude socialista, juventude judaica, vários movimentos juvenis, e que foram dando origem, depois, mais para adiante, para o corpo, para os movimentos do corpo, para o rock, para a música, para a dança. Quando a gente vê, por exemplo, aqueles filmes do Elvis Presley nos anos 50, quando tem uma mutação da música negra junto com a música jovem, e surge a questão do corpo, a libertação do corpo, daquelas bases anteriores à guerra, aquelas bases da sociedade industrial americana, a sociedade de consumo, daqueles objetos que aumentou violentamente quando os Estados Unidos ganham a guerra e ficam riquíssimos. Então, surge aquela sociedade de consumo absurda de eletrodomésticos, carros, roupas, comidas, toda aquela estética aparece, e junto com aquilo, uma ética extremamente protestante, extremamente rígida. Então, essa juventude nasce de dentro disso, e o movimento corporalista nasce de dentro disso. De dentro disso. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não vou me detalhar mais, senão eu fico horas falando disso, que eu acho fascinante esse surgimento da juventude num certo momento. Então, a gente vê, durante a guerra, teve um movimento muito interessante entre
entre as duas guerras, e particularmente durante a guerra, houve um movimento de resistência muito interessante na Alemanha, baseado no corpo, justamente em momentos em que as pessoas estavam perdidas, morrendo de medo, correndo altíssimo risco, etc. Pessoas como uma mulher, que eu amo, honro muito, e que se chama Elsa Gindler. Ela era uma educadora física que desenvolveu grupos, aquilo que a gente conhece hoje como grupos de sensibilidade, grupos de exercício, muito parecido com o que eu, hoje, nos anos 2025, faço, que são os grupos de exercício, que é uma qualidade de sensibilização do corpo para o comportamento. Isso é Kahneman. Isso foi várias coisas, mas neste momento, esta mulher, Elsa Gindler, ela reunia pessoas, e reunia pessoas tipo Reich e a mulher dele da época, o Ferenczi com a mulher dele, e vários outros psicanalistas, militantes de esquerda, que frequentavam esse lugar e juntavam uma visão de comportamento, de mundo, de política, de desejo, junto com o corpo. Isso é uma coisa muitíssimo interessante, perceber que isso já pulsava num momento de profunda necessidade, de resistência a um movimento que estereotipava os corpos, perseguia os corpos, matava os corpos, parecido com o que acontecia aqui no Brasil no final, nos anos 60 para os anos 70, em que as pessoas, a quantidade enorme de pessoas que morriam, torturadas, desaparecidas, fugidas. Quem quiser, leia no meu site. Eu escrevi o ano passado um artigo que eu gosto muito, que chama O Jardim Visto do Ângulo da Porta, em que eu conto toda uma passagem desse movimento, desse momento político brasileiro, a relação com os movimentos juvenis judaicos, a relação com o corpo, a relação com o budismo e a minha viagem e o meu voo para o movimento corporalista. E quando eu encontro esse conceito de corpo que estava começando a desabrochar na Inglaterra e que era um movimento americano sendo levado para a Inglaterra naquele momento e começando a acontecer lá. Foi lá que eu entrei em contato com isso, eu, Regina, contracultural, hippie, desesperada com o que acontecia no Brasil, totalmente desterritorializada, encontro esse movimento, absorvo, volto para o Brasil e sou recebida pelo Gaiarsa. Em 1975, começo a trabalhar com essa visão. Temos como aparece o Kahneman. Durante esse movimento que acontecia na Europa, que surgiu tanto essa questão do corpo de uma maneira tão forte, várias, não só Elsa Gindler, como muitos outros, naquele momento sentiram a profunda necessidade de desconstruir um certo corpo que vinha sendo completamente modelizado pela direita, como a gente vê aqui no Brasil, esse perigo dessa modelização, dessa simplificação dos comportamentos, dessa redução da escala de comportamentos a coisas muito limitadas, a uma certa monocultura comportamental que a gente vê acontecer no Brasil e no mundo inteiro nesse momento, com as forças Trump, com todas essas forças de direita que voltaram a tomar conta do planeta de novo, viabilizados pelas redes, pela concentração planetária que acontece com as redes. Isso é hoje, e a importância de ser um corpo hoje, que produz a diferença e como. Então, a gente está vendo que essa noção de corpo é uma noção muito política,
mas profundamente ancorada no corpo, no comportamento e, óbvio, na nossa profissão. Então, aquela foto que eu pedi para o Mário colocar para vocês, que é aquela cadeira, o lugar do paciente, aquele é o lugar onde o corpo do terapeuta, Regina, interage com o corpo do paciente. O que é um corpo? O que é um corpo? Eu acho que é isso que nós vamos conversar dessa metade em diante. E o que eu aprendi desde a Inglaterra, na Inglaterra, aquilo que era fortíssimo naquele momento era a desconstrução de comportamentos modelizados por um ideal de comportamento burguês. Então, a bioenergética, que muitos de vocês conhecem, era um exercício de desconstrução daquele comportamento. A bioenergética era alguma coisa pensada pelo Reich na análise do caráter. O Reich pensou isso nos anos 40, 30 ainda, quando ele muda para os Estados Unidos, ele leva essa ideia já de uma desconstrução do corpo, o corpo organizado como um modo de conexão com o poder patriarcal, o poder da igreja, o poder da escola, o poder da fábrica, o poder do pai, de família. Então, essa noção que ele junta com a noção freudiana de Édipo. Então, como um corpo precisa, ao se libertar genitalmente, ele se liberta junto dessa opressão, dessa autoridade, e junto ele se liberta de uma opressão patriarcal de uma família que é organizada segundo o complexo de Édipo. Então, ele traz isso para os Estados Unidos. E a bioenergética é uma organização deste pensamento muito americana, tremendamente prática, feita de exercícios fortíssimos e de uma leitura simples e segmentada, que o Reich já simplificou a psicanálise, porque ele queria que a psicanálise servisse para o trabalho com a classe operária nos centros de saúde, e ele criou a análise do caráter para treinar jovens médicos trabalharem numa psicoterapia militante e breve, por isso é tão simplificada, muito diferente de uma psicanálise em que você pode ficar anos e anos e anos no divã, que é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Quero dizer que a minha vida, a minha formação inteira, esses meus 50 anos de trabalho são de trabalho com o pensamento corporalista, que formatou fortemente com o Kellerman, diferente de antes de uma visão freudiana do corpo, que era a bioenergética. No encontro com o Guattari, eu transformo aquela visão do corpo da sexualidade, do amadurecimento da sexualidade, dos 3 ensaios, tudo isso do Freud, que é a base da bioenergética, da formação do caráter. Eu transformo isso em alguma outra coisa em contato com o Guattari, quando eu percebo que é outra história que está em andamento, que o capitalismo já não é mais aquele, mas é um capitalismo mundial que captura os corpos, e que, neste momento, aquilo que importa é a produção da diferença nos corpos. Quando eu encontro o Kellerman, eu encontro uma pessoa que foi desta geração da bioenergética, mas que formatou uma outra coisa, transformando o corpo e compreendendo o corpo num processo planetário em andamento, num crescimento do feto ao velho, desencadeando corpos profundamente influenciado por um olhar
evolucionista e por um olhar do vínculo. Então, naquele momento, a psicanálise perde a força por uma questão da transferência, já não ser mais o importante aquilo que define a relação terapeuta-paciente, ou produz a repetição do comportamento e produz a repetição do corpo com comportamentos e modelagens estabilizadas, mas trabalha com uma questão de que o corpo, como qualquer vivo, se contém e se vincula. Então, o Kellerman trabalha com a noção de vínculo. Então, o corpo cresce e necessita de vínculos como suporte para o seu crescimento. Cresce da concepção à morte, do útero ao planeta. A maturidade se dá quando a gente consegue se ver como planetário. Consegue se comportar como planetário. Então, esse é o Kellerman que a gente enxerga na anatomia emocional. Esse é o Kellerman que nasceu nessa cultura juvenil americana, que é trazida da Europa, no final da guerra, por esses corporalistas todos, por pessoas que trabalhavam com o corpo, que trabalhavam com dança, esses que inventaram as educações somáticas, trouxeram para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, naquele momento de grande animação cultural dos anos 50, o Kellerman se inclui nesses corporalistas que estão se formando, que tem o budismo pelo meio, que tem todas essas influências, tem a fundação desse Instituto Esalen, que é um instituto que pretende ser uma universidade dessa nova cultura, e o Kellerman cresce com isso e formata, durante os anos que ele passou na Europa, em contato com a psicologia existencial no Instituto do Rolomé, não era Rolomé, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Ele fez a formação no Instituto da Psicoterapia Existencial de Zurique e conheceu, ao mesmo tempo, esse mestre Zen, que é o Carl Friedrich Durkheim, com quem ele colaborou. Então, ele juntou essa noção de budismo que permite que a gente se sinta parte de uma realidade muito mais ampla e que, ao mesmo tempo, trabalhe essa questão dos vínculos e das relações, e da relação com o presente e da continuidade do corpo. Então, o Kellerman desenvolveu esse corpo, ele que já era um trabalhador do corpo, um quiropraxista, já era um group leader nesses ambientes tipo Esalen, de cultura americana contracultural, essa cultura nova americana, que eu fui encontrar em Londres, e ao trazer para cá, juntei com o ambiente que já existia aqui no Brasil, de um acordar de novo nos movimentos estudantis de 77, nos movimentos do corpo que estavam começando a aparecer. Então, aí começa, e vocês podem encontrar, quem lê o meu livro, encontra toda essa história contada que eu estou contando dessa maneira, em pedaços, que eu acho que é o único jeito de conseguir resumir 50 anos de história para as pessoas poderem parar um pouco em cima e sentir. Meia hora, Mari. Consegui. Conseguiu? Vamos respirar? Meia Vamos hora. repetir um pouco. Vamos respirar um pouco, eu quero respirar e quero que as pessoas... Olha, eu quero ver as pessoas, quero ver. Vamos pôr grande, Mário? Põe para eu ver as carinhas. Liguem a câmera, por favor, para a Regina ver vocês. Todo mundo de câmera aberta, hein, por favor. Quero ver. Quero ver as pessoas. Estão ligando? Abre grande, Mário. Quero ver.
Regina, é você que faz isso. Tem visualizar ali em cima na sua Isso, tela. Ah, Clica visualizar. ali e Galeria. clica em exibição da isso. galeria. Abrir galeria. Eba! Ei, gente, deixa eu ver um pouquinho as pessoas. Ai. Agora deixa eu dar uma respirada, que eu fiz uma corrida daquelas para conseguir. Deixa eu ver se eu conheço gente aqui. Quero ver. Ok, Mariana. Não. Alguém me conhece pessoalmente aí? Faz assim para mim. Rafaela. Hum, ok. Muito bem. Voltamos. Fala, Mari. Perguntas. Quer dizer, tem um comentário, uma pergunta, e depois perguntas que eu e o Mário ficamos inventando, já que ninguém estava fazendo pergunta. É muito bom escutar a Regina contextualizando a trajetória do corporal, como ela disse, com a sua própria trajetória e com o que acontecia no mundo, no Brasil, no âmbito político e não só. Uma transmissão muito viva. Sim. Vocês, isso é você que escreveu? Não, isso quem escreveu foi Camila. Ah, foi Camila, sim. Que bom que eu consegui chegar em vocês, trazendo de cá e de lá, contando para aqui e para lá essa história que a gente pode aprofundar melhor cada ponto e cada pedaço desse mapa para chegar na clínica, né? Para chegar na clínica hoje, Uhum, que é isso que vocês estão fazendo aqui. Mas eu fiz questão de contar essa história tão longa, porque as pessoas estão muito distantes dessa ideia histórica. E eu acho que teve alguém que, quando se apresentou, hoje de manhã eu estava lendo de novo as apresentações, várias pessoas mencionaram a importância de uma leitura histórico-cultural das vidas na sua prática clínica. Lógico, os corpos estão no mundo e os corpos são feitos por jogos de força históricos sociais e que a gente está lidando o tempo todo. A nossa presença, a prática clínica, do jeito que se pratica hoje, que nós praticamos esse tipo de clínica, é histórico-cultural, é lógico. Deitar no divã não caiu do céu. Deitar no divã é uma invenção histórico-cultural de alguém chamado Freud, numa determinada época, por razões muito específicas, de uma crise que estava acontecendo no início do capitalismo industrial na Europa. As pessoas estavam mal, as mulheres estavam querendo coisas que elas não queriam antes, estavam tendo ataques histéricos, os homens estavam perdendo autoridade, o pai do Freud estava perdendo força como comerciante, porque já começaram a existir as indústrias. Então, ele, que era um comerciante individual, negociava lã de carneiro para produzir tecido de lã, não sei o que lá, ele perdeu o poder. Ele perdeu o poder. Os homens tinham perdido o poder. Então, a psicanálise nasce num momento em que o Édipo faz sentido. As mulheres estão se metendo e os homens estão perdendo o poder. Esse era um fato. uhum, Então, a gente não pode pensar isso daí como uma questão médica. Claro que tem uma questão médica, porque tem o corpo. Porque tem o corpo, evidentemente que tem o corpo nisso tudo, tem o corpo. No sintoma, tem o corpo. Tem uma organização corporal que acontece aí. Como em todo comportamento, tem uma organização corporal.
Em tudo que se faz, tem uma organização corporal. De um certo corpo, que, lembrar que eu falei logo no início, que é organizado segundo as 3 camadas embriogenéticas: músculos, órgãos e tecido neural, tecendo a continuidade daquele corpo, continuamente. Então, os corpos são essa embriogênese continuada, que é uma continuação da evolução. Os corpos sempre foram 3 camadas. Desde que existe corpo, existem 3 camadas. Concebeu 3 camadas. Vida, 3 camadas. E segue. Isso é uma formulação do Kellerman. Isso é maravilhoso que ele tenha formatado isso. Essa é a ideia das 3 camadas. Isso permite uma leitura extraordinária de como os corpos se vinculam, se conectam e se formatam, com vínculos próximos e distantes. Temos família, temos pai, temos mãe. Pais conhecidos, às vezes não. Mães sempre conhecidas. Mas como é isso, né? De que um corpo se faz dessa maneira e segue se fazendo dessa maneira. E é sobre essa maneira que a gente encontra e compreende a formação dos comportamentos que expressam o desejo. Comportamento e desejo são 2 coisas que vão juntos. Isso daí eu descobri com o Guattari. Comportamento e desejo. Depois eu andei atrás de que corpo seria esse? Que corpo seria esse? Não é o corpo sem órgãos. Quem conhece, quem já leu O Corpo Sem Órgãos, quem já leu O Corpo Sem Órgãos sabe que isso é impossível. Impossível você praticar o corpo sem órgãos. Mas você pode agir sobre o próprio corpo se você sabe sintonizar com o corpo, o que ele está fazendo, com o que pode um corpo e como você modela esse corpo, conhecendo a continuidade daquele corpo e todas as questões e categorias. O Kellerman faz isso muito bem. Não são categorias patológicas, mas são modos que você se educa aprendendo como ser um corpo. Como ser um corpo. Ponto. Outra. Quer falar mais? Alguém? Estou afobada, mas tem que ser. É muita gente, é muita gente. E eu quero chegar em todo mundo. Quero conseguir me expressar. E quem não tiver entendendo, quem não tiver, quer que eu ande mais devagar, que eu aprofunde isso, que eu demore mais aquilo, avise, escreva aí, que a Mari me comunica. Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver já com o que você falou por último. Perguntaram aqui qual a conexão possível, né, entre o corpo sem órgãos e o corpo do Kellerman. Pois é, eu acho que justamente não. Justamente não. O corpo sem órgãos é uma explosão de corpo. É uma explosão de uma modelagem autoritária, cultural, de um corpo e uma explosão desse corpo. Isso da explosão é uma coisa absurda, é dos anos 50, dos anos 70, claramente. Era um momento em que os grupos, quando eu cheguei na Inglaterra, eu não acreditava naquilo. Se aqui eu já tinha acompanhado os preparos de teatro da turma do Zé Celso, eu era amiga do pessoal da oficina, eu era dessa geração dos amigos do Teatro Oficina, da turma que rompeu com a forma corporal que se usava. Eu escrevo muito sobre isso. Encontrem isso que vocês vão gostar. Essa desconstrução desse corpo burguês de classe média que começou numa certa altura, no final dos anos 60. Mas isso
do corpo sem órgãos, você encontra nessa forma dos exercícios de catarse presentes no teatro. Vários grupos de teatro. Eugênio Barba fazia isso, Zé Celso, como chamava aquele outro grupo inglês incrível, aquele grupo? Living Theatre. Todos esses faziam exercícios no início dos anos 70, final dos anos 60, exercícios de desconstrução absoluta do corpo. Quando aqui no Brasil, nos anos 70, no início dos anos 70, nos grupos que eu frequentava, Gaiarsa e tal, isso era pouquíssimo. No psicodrama que a gente tinha no Brasil, era muito pouco o que se podia, se pensava. O Brasil era muito católico. O Brasil era um país muito católico. Mesmo a Tropicália, que foi uma grande influência na desconstrução do comportamento nesse final de décadas de 60, mesmo a Tropicália tinha uma coisa que podia ser muito irreverente, mas estava longe ainda dessa loucura do descontrole absoluto do corpo desconstruído das suas camadas. Isso é o corpo sem órgãos. Exercícios que desconstruíssem inteiramente o comportamento por uma carga excitatória que as camadas musculares, as camadas de comportamento não conseguiam conter. Isso é o exercício que se fazia no final dos anos 60, começo dos anos 70. Nos grupos de exercício que eu frequentei em Londres, era uma coisa do outro mundo. Eu participava de um grupo, participei muito tempo desse grupo, que a gente fazia exercícios tipo bioenergética, mas era uma group leader da bioenergética, que vinha do grupo do mundo do Alexander Lowen, da bioenergética, e oferecia grupos de exercício com montes de exercícios de carga excitatória, esforço muscular, postural, de modo que, numa certa altura, a resistência rompesse e a gente entrasse em catarse. Bom, e ela tinha coisas do outro mundo, que nesse grupo, por exemplo, a gente corria pelado durante horas dentro de um salão imenso daquela escola de dança, como chamava aquela escola de dança, famosíssima, de Londres. Ela alugava um salão incrível, imenso, e a gente corria pelados. 20, 30 pessoas correndo pelados em volta do salão, horas e horas. Depois entrava em posições de bioenergética, tome-lhe catarse, gritaria, choro, desmaio, diarreia. Tudo isso acontecia, uma descarga absoluta do corpo. Isso era o corpo sem órgãos. Isso era o corpo sem órgãos. Então, o Kellerman, que é de outra geração, ele já não era mais dessa geração. O Kellerman é uma pessoa de uma geração de muitos outros educadores somáticos, e ele tem uma grande diferença dos educadores somáticos, que ele sempre encontrou o comportamento, a produção do comportamento, a expressão do comportamento, a narrativa do comportamento nos corpos. Então, aquilo que o Kellerman fazia, ele já morreu faz pouco tempo, aquilo que ele fazia era posturar os corpos e pulsar os corpos dentro da sua forma, organizando e desorganizando a continuidade. Ele era muito influenciado pelo cinema. Então, eu frequentei muito ele. Eu participei de muitos seminários dele, muitos. E ele usava muito vídeos e coisas, inclusive nos trabalhos que ele fazia, nos seminários dele, era sempre mostrando como os corpos avançam impulsos, porque os corpos, quem leu anatomia emocional, vê que é toda uma anatomia de tubos dentro de tubos. Por que ele formulou essa ideia de tubos dentro de tubos? Porque os corpos conduzem mundo.
Essa ideia de que o corpo, o meu corpo, este corpo, esse corpo coisa, não existe. Essa noção, o corpo, é um processo corporificante do planeta. Ele não formatou tanto essa história do planeta, eu que tenho mais uma visão muito mais ecológica, pela minha geração e pela minha visão brasileira, política, etc. e tal, eu tenho uma preocupação ecológica na compreensão dos corpos, das 3 ecologias do Guattari, tudo isso que eu juntei nos anos 80 e tantos, 89, 90, eu juntei a ecosofia com isso. Eu queria saber aonde esse corpo se conectava. Não me interessa a família. A família é um pedacinho da novela. O que importa é como se dá a vida no planeta, como está se dando a vida no planeta hoje, o que o capitalismo mundial integrado fez nesse mundo e como se faz mundo, se faz corpo nesses mundos. Então, o Guattari tinha a cartografia completa disso, mas ele trazia, voltando, a ideia do corpo sem órgãos. Corpo sem órgãos não faz corpo. O corpo formativo faz corpo. Faz corpo. Porque você afeta o corpo, como Kellerman diz, volitivamente. O corpo se faz de modo involuntário, mas você pode afetar voluntariamente o corpo. Então, esse corpo, na clínica, conta a história, problematiza, tudo isso. A gente vê que corpo é esse que conta essa história, que corpo é esse que traz essa história, que corpo é esse que busca ajuda em você. Que corpo é esse? O que a gente lê na psicanálise como transferência, eu fiz 50 anos de análise, então eu falo de boca cheia. Aprendi a conversar no divã. Os corporalistas não sabem conversar. Aprendi a conversar no divã. Mas ser um corpo é uma outra história. É um corpo que fala, um corpo que pensa, um corpo que se comporta. E do mesmo modo que você aborda comportamentos e disseca, desconstrói comportamentos conversando, você também desconstrói comportamentos corpando. Corpando, esse verbo é incrível. Ponto. Regina, perguntaram aqui, foram 2 perguntas sobre o mesmo tema, então eu vou juntar as 2. Tá. Uma delas é se o Kellerman tinha relação com o Zen budismo, ou se o Zen budismo é uma coisa sua nas suas conexões clínicas, né? E como que o Zen budismo está na sua vida clínica, assim, né? Como que ele entra no seu fazer? Não, eu sou uma budista de primeira hora. Eu conto nesse artigo que eu mencionei, O Jardim Visto do Ângulo da Porta, eu conto como essa passagem da contracultura e da política para a droga, para o rock, para o ácido, para tudo isso, gerou uma desconstrução e, ao mesmo tempo, na minha vida e na vida de uma certa geração de que eu sou parte, e nesse preciso momento, as coisas historicamente acontecem nas horas certas, claro. Nesse preciso momento, o Zen budismo estava começando a pulsar no Brasil e já vinha pulsando nos Estados Unidos, associado a essa cultura. Então, se vocês acompanharem, por exemplo, os autores, os poetas americanos dos beatniks e companhia, vocês vão encontrar fortemente a presença do budismo lá. Eu conto nesse artigo a trajetória que o budismo faz do Japão até os Estados Unidos. Eu gosto muito de história, adoro história. Então, eu faço bem feitas essas transições, porque eu não suporto pensamento mágico. Não suporto. Aconteceu, aquele lá, não gosto. Eu gosto de contar histórias bem contadas. Então, o budismo chegou nos Estados Unidos e ele
ao mesmo tempo tinha essa exportação do budismo para o mundo, depois da guerra, etc. Então, chegou aqui em São Paulo um monge budista chamado Tokuda, em 1972. Eu e um grupo pequeno conhecemos esse mestre Tokuda. E nós estávamos saindo todos de tripes tremendas de ácido, num momento do Brasil, junto com tortura, junto com ditadura, junto com polícia na rua, junto com amigos desaparecendo, aquela coisa do Gil, né? Amigos sentados aqui, na zona do aterro, sob o céu, amigos sumindo, não sei o que, não sei o que lá. Amigos sumindo. Era, não chore mais. Nós estávamos nessa, precisamente, essa geração de amigos, nessa onda, quando chega esse monge budista e nós começamos a meditar, sentar com ele. Ele alugou chegou do nada, aquela confiança absoluta no nada que os budistas, o Zen tem, é incrível. Chega, se instala e começa a chegar gente, uma pessoa, a outra, e eles vão fazendo exatamente a mesma coisa no mesmo horário, no mesmo dia, sentam e as pessoas foram sentando e foram fazendo, e foram indo, e foi aí que eu concebi a ideia de ir embora e encontrei essa cultura fora, nesse lugar, desse jeito, quando o Brasil já estava insuportável. Mas aí começou, e o Zen budismo existia também da mesma maneira, monges budistas frequentando, compondo com os poetas beatniks, compondo com essa juventude que modificava o comportamento com práticas corporais, com grupos disso, grupos daquilo, exercício disso, experimentações daquilo, manipulações de corpo. Quando o corpo entra, então o budismo, o Zen budismo, eu não conheço os outros budismos, mas até o Zen budismo, para mim, é fundante. De alguma maneira é fundante. Porque o sentar é um ato extremamente corporal. O Zen budismo é sentar, não é outra coisa. Você senta e fica. Senta e fica. Várias vezes por dia, quando você está no retiro. Quando você está no dia a dia. Durante a pandemia, eu voltei a me encontrar. Eu tenho uma filha muito militante do Zen budismo, muito. A minha filha mais velha. E a monja desse mosteiro é amiga de juventude, de infância dela, praticamente. Eu conheço ela desde menina, a Varro, da Genshen. E então eles sentavam no zazen toda a noite, durante a pandemia inteira. Então, para mim, foi uma felicidade. Essa primeira coisa que eu fiz durante o tempo da pandemia foi fazer uma vida zen. Lavar verdura, arrumar casa, aquela rotina zen, completamente tranquila. Aí, de noite, eu sentava e meditava durante 1 hora. Sentava, cada um na sua casa, com a câmera aberta, sentava e ficava durante 1 hora. Então, esse budismo que eu encontrei nos anos 70, quando eu fui para a Inglaterra e depois fui para os Estados Unidos, etc., eu encontrei uma cultura budista muito bem instalada dentro dessas pessoas, porque a questão da presença, a questão da disciplina, a questão do corpo, a questão da forma que assenta o corpo, todos esses corporalistas, entre parênteses, todos praticaram yoga. Você encontra na eutonia, você encontra no Feldenkrais, você encontra em todos os métodos, o próprio Kellerman, as posições da bioenergética, todas elas vêm da yoga. Por quê? Por quê? Porque a Inglaterra e a Nova Inglaterra colonizaram o Extremo Oriente. E esses comerciantes da colonização trouxeram
várias coisas da literatura budista para o Ocidente. Então, o budismo veio para o Ocidente pelo comércio da Nova Inglaterra e da Inglaterra com o Extremo Oriente. Então, o Kellerman fazia parte dessas pessoas que praticavam, mas tem uma grande diferença, eu sempre achei, entre a prática da yoga, que eu pratiquei durante muito tempo, e a prática do Zen, são práticas que não têm sujeito. A prática da dissolução do ego acontece já diretamente colocada no objetivo da prática. E para um ocidental, em que existe uma questão de poder e uma história do poder tão complexa, e uma questão egóica de produção de corpo associada ao ego, ao desenvolvimento, é uma outra história, uma outra cultura, uma outra coisa. Você precisa de uma outra coisa, que é justamente esse casamento com a psicanálise que permitiu. Esse casamento do corpo com a psicanálise que permitiu a desconstrução dessas questões de desenvolvimento, que, na verdade, o corpo lida com questões de desenvolvimento até chegar no presente. O corpo lida com isso, trazer o corpo para o presente. Corpos que têm comportamentos estabilizados nos tecidos pela repetição dos comportamentos. De dependência, de obediência, de birra, de autoridade, de uma série de comportamentos que são os comportamentos imaturos, não julgando nada, mas imaturos, estabilizados nos corpos. Então, a conversa desconstrói o comportamento ao mesmo tempo, porque descreve. Então, essa coisa do olhar é muito necessária. Eu quero falar daqui a pouco do olhar. Olhar e conversar com o corpo. Uhum. Regina, vou fazer mais uma. Fala. É a Stephanie que mandou essa. De que maneira a clínica formativa, no ambiente online, pode lidar com os modos de subjetivação impostos pelas estruturas sociais e culturais, promovendo a construção de subjetividades mais autênticas e singulares? Sim. Conversando, descrevendo, a linguagem vai ficando muito atrelada ao que se faz. Acho que a gente tem uma experiência ocidental da linguagem, da fala da linguagem ser muito separada daquilo que um corpo faz. Então, um corpo. Como você acha que um analista consegue se fazer invisível numa sessão e só conversar? Isso é foda, né? Você perceber que atrás de você tem alguém que tem um certo corpo, um corpo sentado de um certo jeito, um corpo que tem uma estrutura de um certo jeito, que tem uma coisa muito separada entre o que ele faz e o que ele diz. Então, como é um corpo que fala o que está fazendo? Então, numa situação, eu adoro trabalhar online, adoro. Porque, de alguma maneira, você enxerga, mesmo que enxergue nesse pedacinho, você enxerga uma certa anatomia pessoal fazendo isso ou aquilo.
Então, a linguagem ela precisa ficar muito, muito atrelada ao que você está falando. Muito atrelada à emissão da fala. A linguagem, ela vai em impulsos. Ela organiza ritmos, melodias, presenças. E esse corpo é um corpo que tem um certo desenvolvimento de um certo jeito. O corpo não é para ele ser apontado. Ah, você faz isso, você faz aquilo, olha a sua barriga, olha a sua bunda, olha as suas costas, olha seu pescoço, olha a sua cara, sua boca. Não é isso. O corpo segue conversando. Conversando e a conversa vai do assunto para o corpo, para o como, como. O Kahneman tem essa questão do como, é muito importante. Como você faz o que faz? Como você fala? Como você se apresenta? A problematização do como das ações, o como do comportamento, é fundamental para essa passagem da linguagem para a anatomia. Não sei se eu estou sendo clara. Sentar na frente de alguém é muito forte. Mário, você postou aquela foto da cadeira? Foi a Mandei lá Mariana no que... Você postou, Mariri? Uhum, uhum. Então, é aquela cadeira e eu sento numa cadeira igual em frente. É uma cadeira de escritório que é excelente, recomendo. É uma cadeira que sustenta a sua estrutura das costas, da bunda, das pernas, dos braços. É a sua estrutura sentada. A estrutura, não deixa a perna cruzada, não deixa o pé fora do chão, não deixa postura torcida. É para sentar na cadeira. Isso tem muito a ver com o Zen, o sentar naquela cadeira, daquele jeito. Eu inventei aquela cadeira. Inventei, quer dizer, uma cadeira de escritório boa, que dá certo. E ali o corpo faz a conversa, ele vai fazendo uma conversa, fazendo uma narrativa, fazendo um vínculo, e eu faço também. Eu escrevo, tenho um capítulo aqui, não sei se vocês leram, quer ver? Aqui. Quando eu descrevo o que acontece na clínica, vocês leram isso? Página 124 do meu livro. Vou ler para vocês, quer ver? Essa clínica formativa, tal como a pratico, constitui um ato físico de presença com sentidos precisos. A presença clínica exige limpidez e precisão em sua expressão. A prática clínica é um modo de cultivar a própria vida e a vida dos que nos pedem cuidado. Não vamos falar só de cuidado, mas desmembrar essa ação em muitas outras, tais como estar atento, ocupar-se, ceder seu tempo, conversar sobre as questões dessa pessoa ou grupo, olhar, observar, ouvir, entender, imaginar o que cada um vive, interessar-se, compreender como aquele corpo, com seus modos de estar no mundo, foi construído por uma história de ações contínuas. Como esse corpo é produtor de modos e comos, alguns que funcionam e outros que não funcionam. Cartografar junto os mundos e a situação presente em que aquele corpo está inserido. Desenhar para a pessoa seu corpo com seus esquemas de funcionamento excitatório atual em face dos outros corpos e situações. Buscar a arqueologia do desenvolvimento daquele corpo. Imitar, posturar junto, espelhar, pedir licença para tocar, mostrar com as mãos a consistência dos tecidos daquela estruturação subjetiva. Repetir tudo, todo o tempo, respeitar limites, não invadir nem exibir poder.
manter-se na alteridade. Cada verbo traz consigo a forma e a modulação anatômica de cada comportamento. É isso. É isso que a gente faz, que os corpos fazem na clínica, enquanto conversam. Uhum. Isso é o modo de capturar corpos em andamento. Fala, Mari. Não, eu ia só fazer um apontamento, assim, de, de experiências que eu tive com você, né? E coisas que me chamam a atenção na forma como você lê os casos, né? Porque é isso, fiz supervisão com você em grupo por muitos anos, individual algumas vezes, e uma coisa que sempre me chama a atenção na forma como você conduz é que você pergunta a história, né? Quem é aquela pessoa, de onde ela vem, num sentido social. Não é uma coisa tipo quem é o pai, quem é a mãe somente, assim, né? É tipo essa família é Mundos, herdeira do quê, né? mundos. Exatamente, essa família é herdeira do quê? Em que escola que essa pessoa estudou? De que classe social ela é? Por quais Que lugares ela bairro, andou? bairro. Que bairro ela morou, né? E acho que isso, para a pergunta que a pessoa fez, é muito fundamental, assim, né? A gente cuida das estruturas, colocando as estruturas também para o jogo, Sim, sim, né? completamente. Sim, muito bom. Eu vou fazer mais uma pergunta. Tá chegando um monte de pergunta agora. Agora não vai dar Ai, que tempo de ótimo, não vai dar que tempo de ótimo. fazer todas. Ó, 3h15, Vamos vamos lá, até às 4, né? Tem 45 minutos, vamos embora. vamos lá. Com tantos anos de prática, imagino que a senhora já acompanhou muitas histórias e processos muito ricos. Se for possível, Gostei de gostaria de ser ouvir senhora. Se for possível, eu gostaria muito de ouvir uma história de casa ou de grupo que tenha sido marcante para a senhora. Algo que tenha deixado um aprendizado ou uma lembrança especial ao longo da sua trajetória. É tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente. Você imagina o que é 50 anos trabalhando semana inteira? Difícil, difícil. Não está me ocorrendo nada agora. Estou tão envolvida com história, com teoria, com não sei o quê, para fazer o foco num caso. Está difícil lembrar. Difícil. Outra pergunta. Se eu lembrar, depois eu. Tá. Como foi o processo de tradução das obras do Kellerman? Sabendo da singularidade da língua portuguesa, né? Como construir isso junto com o Kellerman? Como era a visão dele do Brasil? Você é uma das referências de tradução do autor, além de ter estudado com ele. Além disso, qual é a sua mensagem para nós, jovens terapeutas? Então, o Kellerman, ele era uma pessoa. Eu comecei a tradução porque eu estava muito insatisfeita com esse modo como o corpo se tornou no Brasil. Foi uma coisa muito complicada, porque o Brasil era que se aproximou do corpo por uma experiência contracultural de ruptura com os hábitos, com modos de fazer corpo diferente. Eu escrevo em vários lugares isso, como os corpos mudaram, não só as roupas, mas os comportamentos, os modos de relação, os modos de família, os modos de comer, os modos de usar dinheiro, os modos de criar criança, os modos de educação, os modos de ter amigos, os modos de se divertir, os modos de fazer sexo, de usar dinheiro, tudo isso foi uma transformação
enorme, 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 que acompanhou outros usos de corpo, outros usos de corpo completamente diferentes. O que você perguntou mesmo que eu esqueci? Eu entrei nessa fala e esqueci. O que era mesmo? Como foi traduzir junto com o Kellerman? Sim, sim. Mas aí no Brasil aconteceu uma coisa, porque quem começou a consumir o corpo foram pessoas que podiam pagar a viagem. Isso foi um negócio incrível, porque eu fui para a Inglaterra com a mão na frente e outra atrás. Eu tinha uma moto, eu vendi essa moto e comprei a passagem. Foi desse jeito que eu fui. Eu trabalhei lá o tempo todo, trabalhei nas coisas mais humildes, para me sustentar lá e fazer as coisas, frequentar toda essa cultura tal como ela estava. Mas quando ela chegou no Brasil, eu fui a primeira pessoa que apareci com ela aqui no Brasil. Mas logo em seguida tinha uma onda de brasileiros irem para a Europa, conhecer o que estava acontecendo, ver as novidades que estavam acontecendo na Europa. E quem ia era gente que tinha dinheiro. Então, as terapias corporais vieram para o Brasil trazidas logo como, como práticas que custavam caro. Então, as pessoas que trouxeram eram pessoas de educação burguesa, de mundo burguês e tal. Tudo aquilo que se esperava que ia se instalar um mundo igualitário, de pessoas humildes, pessoas que não ligassem para dinheiro, pessoas que tivessem 3 roupas. Eu tinha 4 vestidinhos pendurados em prego no quarto. Meu figurino era esse. Eu mesma cortava o meu cabelo. Então, quando eu fui embora, eu dei absolutamente tudo. Eu conheci muita gente que deu tudo, que estava zerada de roupa, de dinheiro, de tudo, trabalhando diretamente a vida no trabalho, a vida no dia a dia, ali. Mas isso virou uma coisa de hippie de boutique, entendeu? Muito rapidamente no Brasil. Então, isso se tornou uma coisa cara, rapidamente. E eu estava muito insatisfeita com isso que estava acontecendo no Brasil. Muito, muito, muito bodeada com esse negócio, que eu não podia. Aquilo sequestrado por uma burguesia que nem era uma burguesia muito sofisticada, que tinha morado em Paris e que tinha estudado psicanálise na França, entendeu? Não era nem gente que tinha estudado com Deleuze na França e tinha estudado com a Radmila na França. Era outra, não era gente que tinha ido para a França, que tinha um pé no chão. Era uma pequena burguesia que deslumbrou, que viaja, quase que gente que ia para a Disney, entendeu? Então, juntou um tipo de gente que me deu um bode absoluto. Então, quando o Guattari começou a frequentar o Brasil, a Sueli Ronick chegou no Brasil, no final, em 79, 78, por aí, eu fiquei amiga da Sueli no primeiro minuto. A gente ficou amicíssima imediatamente, porque ela encontrou uma pessoa desconstruída como ela, e eu encontrei uma pessoa que estava vindo desconstruída também. Então, ela começou a trazer o Guattari para o Brasil, e o Guattari era um cara desconstruído também, porque ele era socialista, e ele era militante, ele não queria nem saber. Então, ele era um cara desconstruído. Então, eu colei no Guattari. Só que, quando eu levei o que eu fazia corporalmente, o Guattari me olhou com desprezou. E eu fiquei assim, arrasada, porque eu trazia essa visão de corpo americana, bioenergética, neo-haitiana e tal. Aí eu fiquei com aquela pulga desse tamanho atrás da orelha,
preocupadíssima de encontrar uma maneira que eu pudesse, um corpo que pudesse caber naquela visão cartográfica de corpo do Guattari, de subjetividade, de produção de subjetividade. Queria saber como faz esse antiédipo sem família, através de vínculos e relações de poder. Aí, um belo dia, Kellerman, agora chegarei nos livros. Um belo dia, me cai na mão um xerox. Quer ver? Onde é que está o livro dele? Deste livro aqui, ó, da Anatomia Emocional em inglês. Me caiu nas mãos. Eu enlouqueci quando eu li esse livro e vi essa estruturação de um corpo que não era o corpo sem órgãos, que era um corpo que não tinha nada a ver com a psicanálise, mas que era um corpo processual, um corpo em andamento. E era um corpo... Ficou na cara para mim, imediatamente, que era um corpo ecológico, embora o Kellerman jamais tenha falado essa palavra, mas o conceito dele surgiu justamente quando a ideia de ecologia surgiu no mundo, no final dos anos 60. Bateson trouxe essa ideia de ecologia nos Estados Unidos. Então, era evidentemente influenciado por essa questão das ecologias, corpos que criam modos de vinculação com seus ambientes e crescem. O Kellerman usava essa palavra to grow, o verbo to grow. Era maravilhoso, era uma ideia de cultivar corpos, to grow bodies, cultivar corpos. Porque os corpos estão em andamento, os corpos têm um destino, tem um destino biológico e o destino de uma adaptabilidade de comportamentos que modela a continuidade da produção de corpo de uma maneira extraordinária. Então, quando eu vi esse livro, eu pirei. Aí eu escrevi para ele imediatamente e pedi autorização para traduzir. E aí eu peguei o embalo. Eu não traduzia eu pessoalmente, porque senão eu não faria outra coisa na vida senão traduzir. Mas eu passava para pessoas próximas que tinham domínio de um bom inglês, e essas pessoas iam traduzindo e eu ia encontrando as palavras, porque uma coisa muito importante, né, dessa visão do corpo em processo são os gerúndios que o inglês tem, né? O inglês tem gerúndios, que é substantivos gerúndios. Isso faz toda a diferença. Então, foi uma luta para encontrar palavras que dessem certo em português e estruturas que dessem certo em português, e eu usei muita coisa, muitas palavras em inglês, como se fossem categorias. Como se fossem categorias. Por exemplo, você encontra aqui, corpo, aqui, em português este. Aí você encontra corpos que diz assim, corpus underbounded, corpus overbounded, boundaries. São coisas que você não consegue traduzir. Overbounded, o que é um corpo overbounded? É um corpo que tem um excesso de bordas. Mas você vai traduzir isso numa palavra só? Em inglês permite isso. Então, eu optei por tudo isso virar categoria, como você tem palavras, categorias na psicanálise, você está cheia de palavras em francês ou palavras em inglês que aparecem no texto. Então, eu resolvi deixar. Então, tem grandes quantidades de palavras desse jeito. Grande quantidade que eu categorizei dessa maneira. Por exemplo. Em todos os livros tem isso. E eu fui traduzindo conforme a necessidade. Por exemplo, tem um livro muito importante dele que chama Realidade Somática, que mostra uma coisa, como as formas elas vão
em processo se transformando, então formas emergem, formas novas vão emergindo. Parênteses, voltando. O corpo como camadas. O corpo como camadas não é uma única forma, não é uma única borda. O corpo vai formando camadas. Então, como uma camada nova emerge? Como essa camada é incubada e como essa camada emerge de novo. Como ela desmancha, incuba e emerge. Ending, middle ground e forming. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem graça se você termina. São palavras que mostram, são ações gerundivas, substantivadas, que dá perfeitamente para você ver aquilo se fazendo. Não existe em português esse tipo de construção. Então, você pega e dá um nome. Isso vira nome, vira categoria, vira categoria. E é muito mais fácil de compreender do que se você dilui numa tradução longa e sem personalidade. A palavra ganha personalidade. Número 2, porque está cheio de palavras em inglês, em português. Cheíssimo. Então, vamos usar mais uma. Se a gente tem palavras em inglês aos montes, no nosso cotidiano, vamos introduzir essas daí também. E se apropriar. Isso é um gesto antropofágico, não é uma submissão. Eu peguei mesmo, antropofagicamente, peguei essas palavras. Tá indo, gente? Tá indo. Essa pessoa também tinha pedido para você dar um recado, alguma coisa, dizer alguma coisa para os jovens terapeutas que estão aqui presentes. Para os jovens terapeutas? É, Olha, eu acho que não se submetam, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, não se submetam ao chique das escolas, porque tem uma sedução identitária para psis, uma, uma oferta de poder que tem que ficar de olho. Não comprem esse passaporte. Procurem manter autonomia. Autonomia não significa solidão, autonomia não significa rebeldia, inventar a roda, não é nada disso. Mas é uma atitude não deslumbrada, não submissa, não achando que aquilo vai te dar poder social. Não esquece que a gente é um país extremamente estratificado, que a gente é uma classe média extremamente minoritária, branca, que a gente tem que ficar de olho nisso para não pegar isso desse jeito. Quer dizer, como um distintivo de poder, como uma identificação com uma classe dominante que viaja, que sabe, que frequenta, que veste, que compra, que participa, que frequenta. Menos. Crítica sobre os comportamentos e os usos sociais de si. Eu diria isso. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria isso. vou para mais uma então, tá? A pessoa gostaria de te ouvir falando, Regina, sobre como você vê o atual cenário psi no Brasil, diante de uma grande parcela da população que vem adoecida em termos de saúde mental, principalmente. Qual é o nosso papel enquanto terapeutas nesse cenário? Limites, questões, potencialidades, função social?
Ela diz que pensa muito na infância e na adolescência, corpos se construindo num mundo de catástrofe, muitas vezes desvitalizados, embotados, e como o formato de atendimento individual não dá conta. Como inventar outras clínicas possíveis? Olha, eu não sou dessa geração. As pessoas passam por mim, as pessoas estudam comigo, o que já é uma grande coisa, influir a como ser corpo, e isso, o ser corpo, traz um senso ecológico de que a gente é parte. Estudar comigo ou fazer terapia comigo traz embutido esse senso de que você é parte de algo maior, porque esse corpo é um corpo que é produto do planeta, é filho do planeta, cresce com o planeta e com a história, com os jogos de poder. Eu estou o tempo todo fazendo isso. A minha clínica, eu trabalho com clínica individual. Ensino grupos, ofereço grupos, e as pessoas vão estudar comigo, ficam anos, ficam poucos anos, muitos anos, conforme o gás desse grupo, a duração. É o que eu posso fazer. Eu não sou uma pessoa da saúde pública, embora eu atenda muita gente da saúde pública, eu tenho muitos alunos que são, sobretudo, terapeutas ocupacionais, que eu acho que é uma camada da saúde pública muito importante, a terapia ocupacional. Trabalho com muitas universidades públicas, trabalho com docentes da USP, trabalho com docentes da Unifesp, trabalho com docentes da Unesp, da UFRJ, trabalho com essas pessoas que vão levar para dentro do ensino de pessoas que trabalham com a saúde pública, que são os terapeutas ocupacionais, sobretudo, sobretudo. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Eu acho que tem um histórico, né, de uma militância de uma certa parte da terapia ocupacional nos equipamentos de saúde pública que eu gosto muito. Gosto muito dessas pessoas. Então, eu acho que cada um tem que fazer o seu pedaço. Aquilo que é possível, que está ao seu alcance, de você poder trazer as pessoas que elas são para o fato de que elas são partes do processo social, que elas são partes do planeta, que elas precisam se pensar como parte, porque o individualismo, na própria teoria da psi, é muito grande. Então, essa ideia de ser melhor, essa coisa de melhorar, ficar perfeito, acabar com o sofrimento, acabar com a dor, ficar o tal, o bom, o perfeito, não, viu? Não, não. Eu acho que suportar a vida e criar uma variedade maior de possibilidades é tudo que é importante. Isso é uma ideia do Kellerman muito boa. Da multiplicação de possibilidades, que é exatamente como o Guattari trazia, a ideia da multiplicidade. Da multiplicidade de comportamentos, criar variedades, e não monocultura comportamental. Isso é muito bom. Se eu puder dar algo. Regina, acho que talvez essa possa ser a penúltima ou a última pergunta para a gente conseguir fechar e tal. Mas perguntaram o que você acha que a clínica online pode hoje. Você adora, né? Pois é, eu acho que depende da habilidade de quem mexe. Se você usa bem a ferramenta, se você usa bem o instrumento, se você se conecta, se você fica inteiro na frente de uma tela, se você não fica preso pela questão da imagem, você pode ficar preso pela imagem também no setting. Em qualquer lugar você pode ficar preso pela imagem. Eu acho que tem um alcance extraordinário. Eu adoro a possibilidade de trabalhar com gente de todos os lugares,
ter grupos que tem gente de uma opção de lugares. Acho que é impossível hoje em dia você ter um grupo que as pessoas cheguem no horário, fiquem no horário, saiam no horário. É impossível, impossível. Presencial. Pessoa, você tem uma hora marcada, entra às 10 e sai às 11h30. Pronto, acabou. Chega às 10, você abre. Tchau, tchau. Muito bem, 11h30, deu. Ninguém chega no horário. A vida é infernal. A gente está num mundo infernal. A gente tem que se habituar à possibilidade dessa comunicação profunda que o presencial permite, que o virtual permite, não o presencial. É claro, é o presencial. A clínica, eu tenho grande parte dos meus pacientes vai pessoalmente. Mas tem gente que faz virtual, e tem gente de outros lugares, de outras cidades, de outros países. É uma outra composição mundial que está acontecendo. Não adianta idealizar. A gente tem que incentivar a nossa possibilidade adaptativa. Aquela ideia adaptativa do processo evolutivo, dá certo o comportamento que funciona, o que não funciona cai. É verdade, é verdade. Como você... E aí é a questão do corpo. Como você se organiza para entrar em conexão virtualmente? Claro que é possível, mas isso é parte das belas vantagens de você poder trabalhar formativamente com os corpos. Você ajuda os corpos a se organizarem para serem superfície, profundidade, 3 camadas, pulsarem, bombearem a própria presença. A ideia do bombeamento, a bomba pulsátil que a gente viu na Medusa, é nós. Bomba pulsátil, é nós. Por isso que eu fiz aquilo. Para mostrar, todos aqueles conceitos são de verdade. Bombeando o mundo, a gente está bombeando o mundo, aqui a gente está bombeando. Eu não estou paradinha aqui, eu não sou um boneco de plástico aqui, falando com vocês. Eu sou uma bomba pulsátil se reginando aqui. Sacaram? Sim. É isso. Essa coisa identitária é muito michuruca, muito pobre. Eu acho que é esse processo que é legal. Esse processo que é interessante. Muito individualismo não é bom. Corações, Flávia? Obrigada. Rê, perguntaram aqui, eu acho que é uma pergunta ousada. É possível ficar inteiro na relação mediada pela tela? A presença e a capacidade de afetar não é necessariamente comprometida? Não é verdade que a gente se afeta mais presencialmente. A gente se afeta quando a gente se adapta às reais condições aonde o encontro se dá. Terrível, por exemplo, na hora que cai a ligação aqui. As duas fica pendurado, né? Você fica lá pendurada na situação e compartilha aquilo. Você está compartilhando uma condição. Isso é que é o principal. Não tem essa coisa de que a minha performance é melhor presencial do que online. Não é, não é. É a qualidade do vínculo que você estabelece. O vínculo, eu queria falar um pouquinho mais sobre o vínculo, que é uma grande invenção. É uma grande invenção que quem já prestou atenção nas gerações da psicanálise vai encontrar ali o John Bowlby,
né, que é a teoria do apego. Ele que desenvolveu a noção do apego e a noção de vínculo. Vínculo é a qualidade vincular que você estabelece e que permite a produção, a continuidade da produção de um corpo. Um bebê precisa de um vínculo de cuidado. Ele precisa de calor e precisa de alimento. Uma criança um pouquinho maior, ela precisa de apreciação, ela precisa de valorização, ela precisa de um pouquinho mais de distância, e assim vai. Os corpos vão precisando tipos de vínculo para rolar. Então, você tem pacientes que você precisa amamentar praticamente. Marcar, se preocupar, escrever para a pessoa, e aí, conseguiu? E aí, foi? E aí, está rolando? E aí, me liga, que hora que você quer falar? Vamos, eu falo com você tal hora. Tem outros que não, tem outros que não. E aí você vai criando uma qualidade vincular de conexão, que é um certo vai e vem com um determinado tipo de modelagem corporal. A modelagem, o dependente é pendurado, o invasivo vai para cima, e o corpo que vai para cima é um certo corpo. Então, o vínculo é diretamente relacionado à forma corporal, ao desenvolvimento corporal, à produção de corpo. Então, vínculo é fundamental. Bonding, em português é péssimo. Vínculo é uma palavra latina, pomposa, terrível. Em inglês é bond. Bond. É aquilo que conecta, que nem o bonde. E liga um pé à lapa. É o bonde que vai, que liga de lá para cá. É a ligação. O bond é a ligação. Teoria da ligação, de como os corpos se ligam, se conectam e se produzem nesse vai e vem da conexão. É um vai e vem, é um vai e vem. Vê como a gente mudou, vocês podem ver que vocês evoluiu a nossa relação nessas 2 horas. Eu estou muito mais à vontade, estou muito mais solta falando, vocês estão muito mais não sei o quê, cada um está de um jeito, aconteceu alguma coisa. Nos corpos, quer dizer, no nosso vínculo, vocês estão me ouvindo de um outro jeito, eu estou querendo falar de um outro jeito com vocês, estou confiando que vocês estão me entendendo, apesar de nem estar vendo, mas eu estou confiando. E aí? Bom, acho que agora é fechar, Regina. Você fecha, o Mário fecha. Quem quer falar, aparece e fecha também. Queria ouvir um pouquinho, ver um pouquinho as pessoas. Vou fazer, vou visualizar a galeria. Tá. Eba. Oi, Vini, você está aí? Vi você de repente. Deixa eu ver as pessoas que estavam aqui. Que legal. Mariana Pellegrino, falei outro dia com você, né? Fábio Alcoforado, toda hora me dá uns likes aí. Fala. Quem mais? Deixa eu ver. Ana está aí, né? Ana Espósito, claro. Sim, Ana. Quem mais está aqui que eu conheço? Então, gente, quem quer falar? Quem quer dar um... Acho que eu e o Mário, a gente vai dizer
o que a gente precisa dizer, né, para encerrar. Sim, Bom, obrigada, gente, por terem estado, pela procura. A gente não imaginou que ia ter tanta gente, mas foi muito bom estar com vocês. É sempre bom ouvir Regina. E a gente pretende fazer outras vezes outros encontros com Regina, né? A gente sim, está pensando em trabalhar juntos, né? sim, E abrir mais espaços para que vocês possam se encontrar. Então, grupos de exercício, sim. encontros Supervisão, teóricos, supervisão, conselho. enfim, vamos Vamos, pensar vamos nessas armar coisas coisas, também, coisas os três aqui, com tá bom? vocês. Acho que teve uma procura muito orgânica. A Regina veio comentar comigo, dizendo do desejo de renovar a clínica dela. Na hora que ela me perguntou isso, pediu isso, eu falei com a Mariana. A Mariana Foi também engraçadíssimo. Um domingo à instantaneamente noite, topou. É, fui ver filme na casa do Mário, a mãe dele. Mário, eu estou querendo renovar minha clínica um pouco, o que você acha? Espera aí, foi lá dentro, ligou para a Mari, pronto, bum, três e dias encheu. aí, e aí foi pouco mais de uma semana. A Mariana organizou o grupo de WhatsApp por onde foram feitas as inscrições. A gente passou de 160 interessados, mais de 60 relatos. Esses relatos estão documentados, a gente salvou eles. E agora, a partir desse momento que a gente vai encerrar o encontro, a gente vai destrancar o grupo também, para que vocês possam compartilhar os relatos de como que chegou para vocês. Infelizmente, gente, pelo tamanho da procura, do volume, de tudo que está acontecendo, a gente não consegue dar uma atenção como seria legal, que a gente gosta de fazer, que é escutar a voz, como é que está sendo tudo. Então é o primeiro momento, o primeiro encontro dessa coletividade que Sim. está se formando aí e está todo mundo muito feliz de que isso esteja acontecendo. Mário, Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Vocês duas? Ou não, a gente pode. não, acho que tá bom já, né? Tá Sim. bom, eu Tá super bom. agradeço. Olha, estou super contente de estar com vocês, Mari e Mário. Super contente mesmo. Tudo a ver, tudo a ver. Muito contente de ter estado com esse grupo, olhando as caras, os selinhos todos, todo mundo. Curtindo demais, demais, demais. Vamos nos encontrar mais vezes. Isso vai, como o Mário falou, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Já rolou, já rolou, já rolou um lance novo. Muito bom. Muito Então, beijo bom. para todo mundo. Beijo, Mari. Beijo, Mário. Brigadíssima, brigadíssima para vocês dois. Beijinho, gente. Flores, flores que me acompanharam. Sim, me emociona. Beijo, gente.